Então, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula, ainda com o direito penal. Eu pretendo, ao longo desta semana, ainda iniciar processo penal também com as senhoras e os senhores. Mas hoje, ainda nos manteremos dentro do direito material. Nós estamos aqui nos preparando para o concurso Promotor Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que alguma questão que estará na prova de vocês, na prova preambular, será dada hoje. Eu tenho certeza absoluta. Pessoal, não tem prova de Promotor Rio Grande do Sul que não caia algo sobre crimes patrimoniais. Então, este é o foco da nossa aula de hoje. Lembrando que nós, na aula passada, começamos a parte especial do nosso Código Penal. Eu me dediquei, à aula passada, ao primeiro grande título da parte especial do Código Penal, o título dos crimes contra a pessoa. Na aula de hoje, ponha na tela para mim, por favor, nós vamos ao segundo grande título. Então, lembrando de como esta matéria vem sistematizada dentro do Código Penal, o nosso Código Penal começa com uma grande parte geral, que inicia aqui no artigo 1º, anterioridade da lei, e vai até o 120, ao perdão judicial. Na sequência, temos a parte especial, os crimes em espécie. Aula passada, vimos os principais delitos contra a pessoa, o primeiro grande título. Nesta aula de hoje, nós vamos ao segundo grande título, nós vamos aos crimes patrimoniais. Ficaremos grande parte da nossa aula de hoje em dois dos principais crimes contra o patrimônio. Eu pretendo detalhar com as senhoras e os senhores o furto 155 e o roubo 157. E depois veremos os demais de maneira um pouquinho mais célere até chegarmos às imunidades lá do finalzinho. No finalzinho do título vocês têm o 181, aqui estão as escusas absolutórias ou as imunidades penais absolutas, o 182, as imunidades penais relativas, e o 183, a exclusão das imunidades dentro do título dos crimes patrimoniais. Falaremos sobre isso no final da aula de hoje, tá? Se preparem porque eu vou avançar de novo uns 10, 15 minutinhos depois do final da nossa aula, para nós recuperarmos aquela aula que terminamos mais cedo, tá bem? Então, aqui é o nosso ponto de partida. Dentro dos crimes contra o patrimônio, nós vamos começar com o furto. Artigo 155 do nosso Código Penal. Ponto 1. Bem jurídico. Não há unanimidade a respeito do que se protege aqui, do que se tutela. O Hungria fala só na propriedade. Há autores, e é o que nós defendemos também, que falam em propriedade, em posse e até em detenção, mas não é o que prevalece. Prevalece que o que se tutela, o que se protege aqui é patrimônio, leia-se, propriedade e posse. É o que se protege, é o que se tutela, tanto a propriedade quanto a posse. Eu já perguntarei a vocês se a coisa ilícita pode ser furtada ou roubada. É uma baita questão de prova. Por exemplo, o traficante A, com uma arma de fogo, vai até a boca do traficante B e rouba a cocaína do traficante B. Isso é assalto? É possível nós falarmos em furto, se não tem violência ou grave ameaça? Ou em roubo, se tem violência ou grave ameaça, de uma coisa ilícita? Eu já chego lá, antecipo para vocês que, de acordo com o STJ, a resposta é sim. Eu já chego lá. Então, o que se protege? O que se tutela? O patrimônio, leia-se, tanto a propriedade quanto a posse. Vamos conversar sobre as elementares, elementos do tipo.
Existem elementares objetivas e elementares subjetivas aqui. Como nós veremos, nós estamos diante de um tipo penal que é incongruente. O que é um tipo incongruente ou congruente assimétrico? Incongruente ou congruente assimétrico é aquele que exige, além do dolo ou dolo genérico, também o elemento subjetivo especial do tipo, que é o dolo específico. Vários crimes patrimoniais são incongruentes, tipos incongruentes ou congruentes assimétricos. Eu já chego lá. Põe na tela para mim. Leiam comigo o que diz aqui no caput do artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vamos começar pelos elementos objetivos do tipo. O verbo nuclear é subtrair, ou seja, retirar a coisa da posse da vítima, passando-a para a posse do agente. E aí nós temos as elementares objetivas do tipo penal, coisa alheia móvel. Vamos por partes. Coisa. Por favor, coloquem aí que coisa é tudo aquilo que tem uma existência de natureza corpórea. Coisa é tudo aquilo que tem uma existência de natureza corpórea, com valor de mercado, valor de venda, valor de troca, valor de disposição. Tudo aquilo que tem uma existência de natureza corpórea e que tenha valor de mercado. Há uma discussão aqui, mas, sinceramente, pessoal, eu acho que não virá na prova preambular, que é a coisa que tem meramente valor sentimental. Uma coisa que tem só valor sentimental. Pensem em algum objeto, pensem em algum bem que não tem valor de troca, não tem valor de uso. Uma caixinha de fósforos toda decoradinha, algo que um filho fez para um pai no Dia dos Pais, que um namorado deu para a namorada, enfim, pensem numa coisa que não tem valor de mercado. Agora, que para a pessoa significa muito, um valor sentimental enorme. Há uma questão anímica ali. Então se discute se a coisa que tem valor sentimental pode ser furtada, se pode ser objeto de furto. Ou se, ao contrário, o fato seria atípico penalmente e só se resolveria com danos morais, talvez, no âmbito civil. Nós temos duas posições. Nós temos uma decisão que é bem importante neste tema do STF, que envolve o disco de ouro do Milton Nascimento. Eu cito no meu livro essa decisão, tá? Porque, pessoal, o disco de ouro, ele não é de ouro. Ele é de plástico pintado de dourado. Só que ele é um quadro, ele é bonito, ele representa milhões de cópias vendidas, ele tem um valor muito grande para o artista. Furtaram o disco de ouro do Milton Nascimento. É um caso verídico. Está no meu livro, repito. E aí se discutiu, porque a Defensoria Pública ela tenta trancar a ação penal por meio de um habeas corpus, sustentando exatamente isso. É uma coisa de valor meramente sentimental. O STF diz não tranca, porque a coisa de valor sentimental também pode ser furtada. Então, uma decisão muito importante que diz sim, existe o crime de furto. Agora, teoricamente, na doutrina, nós temos duas posições. Então vamos voltar à regra geral. Coisa é aquilo que tem existência corpórea, coisa é aquilo que tem valor de mercado, valor de troca, o valor de uso. O ser humano não é coisa. O ser humano não pode ser coisificado. Então o ser humano não pode ser furtado. Uma conclusão óbvia. Se o ser humano for levado contra a vontade dele, provavelmente vocês terão um crime de extorsão mediante sequestro. Provavelmente. Nós temos que verificar se estão presentes as demais elementares que veremos do artigo 159 do Código Penal. Bom, não se fala em subtrair um ser humano. Agora, atenção, é possível a subtração de partes do corpo humano. Olha a pegadinha. Se cair na prova de vocês que houve a retirada sem autorização contra a legem de uma parte do corpo humano para fins, olha o dolo, de transplante, põe na tela para mim, vocês vão para um tipo especial que está na lei dos transplantes,
esta lei que eu coloquei aqui, a 9434 de 97. Esta lei 9434/97, a lei dos transplantes, ela, aqui no artigo 14, diz que é crime remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Agora, se não houver este fim de transplante, vocês obviamente vão esquecer da 9434 e vocês poderão estar diante de um crime de furto. Nós temos casos verídicos de furto de dentes de ouro da vítima, bem como de cabelos. Por mais incrível que isto possa parecer, tá? Eu mesmo trabalhei em um caso em que eu estava ainda na região metropolitana de Porto Alegre. Nós não tínhamos furto, tínhamos roubo, porque eles eram sempre uma dupla de moto que ficava à espreita perto de cultos evangélicos. Então terminava o culto, eles vinham aquela moça sozinha, ou às vezes a moça com a mãe, indo para casa com aquele cabelo lindo, longo até a cintura. Um deles descia, apontava a arma e o outro tesoura, pum, no cabelo. O roubo porque tinha grave ameaça. Há todo um mercado paralelo de perucas, interlace e mega hair. Então, partes do corpo humano podem ser furtadas ou roubadas se houver violência ou grave ameaça, tá? Então vamos de novo, põe na tela para mim. Estamos falando da elementar coisa. Eu disse a vocês que o ser humano não pode ser furtado, mas que partes do corpo humano podem. Outra pergunta, e o cadáver pode ser furtado? Vamos colocar aqui um depende. Por quê? Porque vocês têm que lembrar deste crime aqui. Olhem o 211. Destruir, subtrair, é o mesmo verbo lá do furto. Ou ocultar cadáver ou parte dele. Só que para nós termos o 211 configurado, subir um pouquinho, precisamos deste dolo de querer desrespeitar o morto. Se o dolo for desrespeitar o morto, a subtração configura o 211. Agora, se o dolo, ao contrário, não é querer desrespeitar o morto, mas, olhem o que eu vou dizer, é querer incluir a coisa ao seu patrimônio. Vocês vão dizer, mas quem é que vai querer incluir um cadáver ao seu patrimônio, né? Mas se o dolo for querer incluir a coisa ao seu patrimônio, é furto. Casos verídicos que eu conheço e já li. Um caso de um sujeito excêntrico que subtraiu uma múmia de um museu para expor na sua própria sala. Isso é furto. Segundo caso mais comum que nós tínhamos no passado, faculdades de medicina que tinham um faz-tudo que pegava cadáveres em cemitério para as aulas de anatomia. Isto é furto. Se a intenção é acrescer a coisa ao seu patrimônio, é furto, artigo 211. Tá? Ser humano não pode ser furtado, partes do corpo humano podem ser furtadas, cadáver, eventualmente, dependendo do dolo, pode configurar também crime de furto. Animal. O animal para o direito penal é coisa. O animal para o direito penal é coisa e, portanto, marquei aqui, pode ser subtraído. Então é possível furto de um cão, furto de um gato, furto de um pássaro. Agora atenção. Se houver o furto abigeato, ou seja, o furto de gado, leiam comigo. Não só é furto, como é furto qualificado. Diz o parágrafo 6º do artigo 155. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Eu falei do furto de bovinos, mas isto vale para qualquer semovente domesticável de produção. Claro que é muito mais comum o furto de bovinos, que é o furto abigeato, mas vale para qualquer semovente domesticável de produção, até para aves. Então, se houver o furto de semovente domesticável de produção,
Ainda que o sujeito só queira, como acontece muito no Rio Grande do Sul, a carne do bovino, muitas vezes deixando os restos no próprio campo da vítima, isto continua sendo furto, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. E quem compra? Porque quem furta, pratica o furto qualificado na forma do parágrafo 6º. Quem compra gado furtado pratica um tipo especial de receptação, que está aqui. A receptação de animal. Leiam comigo, é o 180A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Então, quem compra o semovente domesticável de produção incorre no 180A, um tipo especial de receptação. Voltei. Alheia. O segundo elemento objetivo do tipo. Coisa alheia é aquela que pertence a outrem. Coisa alheia é aquela que pertence a terceiro. Primeira pegadinha que eu trago para vocês. É possível furto de coisa própria? Esse é o tipo, é o nível de questão que vocês encontram em prova MP Rio Grande do Sul. Não vai vir barbadinha. É possível furto de coisa própria? Eles vão dizer que sim. Põe na tela para mim. Eu estou aqui no capítulo do furto. Então, todos os crimes que estão no capítulo são crimes de furto. Inclusive o furto de coisa comum. Olhem o 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. É possível furto de coisa comum? A resposta é sim. Não o 155, e sim o 156. Furto de coisa comum. Artigo 156, Código Penal. Aqui comigo, por favor, Diogo. Eu quero que vocês cuidem duas expressões em latim. Res nullius e res derelicta. A res nullius é a coisa sem dono e a res derelicta é a coisa abandonada. São expressões que aparecem muito mais no direito civil do que no direito penal. Mas eu já vi em prova o link. É possível furto de res nullius? Ou é possível furto de res derelicta? O que vocês acham? Vem aqui comigo, Diogo. Eu falei para vocês que só haverá furto se a coisa ela for alheia. É um elemento do tipo. Esqueçam o 156 agora que é pegadinha. Vamos focar no 155. É possível o furto de res nullius? Se a coisa não tem dono, ela não é alheia. Ou se a coisa é abandonada, res derelicta, ela não é alheia, porque alheia é a coisa que pertence a alguém, que pertence a um terceiro. É tudo pegadinha. Então a resposta é não. Não é possível furto de res nullius, porque a coisa não tem dono, então ela não é uma coisa alheia. E não é possível furto de res derelicta, porque a coisa foi abandonada, ela não é alheia. O furto, 155, pressupõe coisa alheia. Tá? Ponha lá, por favor. Essa coisa alheia, pessoal, tem que ser móvel. Móvel é a coisa que pode ser deslocada. Móvel é a coisa que pode ser transportada, que pode ser levada. Cuidado com as pegadinhas. Quem conhece muito o direito privado vai se lembrar que, para o direito civil, os navios são considerados bens imóveis. Os objetos provisoriamente separados de prédios
são considerados bens imóveis. Isso não interessa para nós no penal, pessoal. O que interessa é a coisa pode ser deslocada? Pode. Então é claro que pode haver um furto de um navio, de um barco. É claro que pode haver o furto de objeto de construção que está separado de prédios. Claro que pode. Tudo que pode ser levado, que pode ser transportado, deslocado, pode ser furtado. Põe ali para mim, porque é coisa móvel. Coloquem aí uma OBS. Existe uma coisa móvel por equiparação, que é a energia elétrica. A energia elétrica é coisa móvel por equiparação. Está expresso no parágrafo 3º. Abre aspas. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Aqui nós temos os gatos, ou seja, o furto de energia elétrica, que é furto e é também crime permanente, e como qualquer crime permanente, artigo 303 do CPP admite flagrante a qualquer momento. Não esqueçam disto, leiam comigo 303 CPP. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. É o caso do furto de energia elétrica. Agora, pessoal, o parágrafo 3º é expresso ao tratar de energia elétrica ou qualquer outra energia que tenha valor econômico. Então é claro que aqui se discute o, abre aspas, gatunete. O furto de sinal de TV a cabo. É uma discussão que existe hoje e nós temos duas posições. Agora, o que deverá, eu acredito, cair na prova de vocês é a posição dos tribunais superiores. E o STF, quando decidiu sobre isso, e é hoje a posição do STJ também, embora no passado houvesse duas, hoje é uma só, não tem crime. O fato é atípico e o fundamento é a proibição de analogia in malam partem em direito penal. Analogia em desfavor do réu. Por quê? STF responde, porque sinal de TV a cabo não é energia. Simples assim. Põe lá para mim, por favor, meu amigo. Sinal de TV a cabo não é energia. Então, os tribunais superiores vão dizer que não tem crime. Talvez a banca MPRS, que é banca da casa, como você sabe, pode querer inovar, trazendo uma questão que caiu para a OAB, faz 2 exames. Vocês vão dizer assim, pô, Salim, OAB? O que tu está querendo trazer OAB? Não, mas foi a FGV que fez. O que interessa para vocês é uma banca respeitada. A FGV dizendo que tinha crime no sinal de Wi-Fi. Não sei se vocês acompanharam essa discussão. Quando eu li aquela questão, no domingo da prova, né? Eu trabalho muito com OAB, eu disse, tá mal a FGV. Isso contraria o Supremo. Porque qual é a diferença entre sinal de TV a cabo e sinal de Wi-Fi? Pelo amor de Deus, né? Ainda mais numa prova que, em tese, está formando advogados ali, né? Prova do exame de ordem. Bom, nós colocamos as razões, fundamentos. Pessoal, eles não esperaram nem os recursos administrativos. De ofício, a banca corrigiu e anulou a questão. Isto já caiu em prova CESP, Sebrasp-CESP para promotor Sergipe. A mesma questão, dizendo não tem crime com base na decisão do STF. Tá? Então tem decisão do STF e hoje o STJ se reporta a decisão do STF, dizendo não tem crime no furto de sinal de TV a cabo. Agora, pode ser que eles modernizem, digamos assim, a questão, falando em furto de Wi-Fi. Tá? Vocês vão dizer que conforme esta jurisprudência não tem crime. Por quê? Porque sinal de Wi-Fi, sinal de TV a cabo não é energia. E não cabe analogia em desfavor do réu.
malam partem. Beleza? Bora. Vejam que eu falei de todas as elementares objetivas. Eu vou falar agora da tipicidade subjetiva, que está aqui tanto no verbo nuclear, porque o subtrair pressupõe uma conduta que é dolosa, não existe furto culposo no Brasil, quanto na expressão para si ou para outrem. Então, aqui comigo, quando eu disse para vocês que nós estamos aqui diante de um tipo incongruente ou congruente assimétrico. De novo, né, pessoal? Isso aqui é uma figura teórica dentro daquelas infindáveis classificações dos crimes, tá? Mas acaba aparecendo em prova. O tipo é incongruente quando, além do dolo, também chamado dolo genérico, ele exige também o elemento subjetivo especial. Aquilo que muitos chamam dolo específico. Então, o tipo é incongruente quando ele exige dois dolos. Um dolo genérico, uma vontade e uma consciência dirigidas a um resultado, e além dele, um dolo específico. Então, é claro que o dolo genérico está no subtrair. O subtrair pressupõe um comportamento doloso. Não há furto culposo no Brasil. Dolo genérico. Agora vejam, vocês só poderão falar em furto se o sujeito assim agir para si ou para outrem. Ele quer ter a coisa para si de forma definitiva. Ele quer integrar a coisa ao seu patrimônio. Se vocês não vislumbrarem, vem comigo, o para si ou para outrem, vocês não têm o crime de furto. Pode ser que tenham outro. Furto vocês não têm. O crime de furto pressupõe este dolo específico de querer ter a coisa para si de forma definitiva, de querer integrar a coisa ao seu patrimônio. Então é aqui que vocês amanhã, aprovados nessa prova, se Deus quiser, como promotoras e como promotores, é aqui que vocês vão enfrentar qual tese defensiva? Furto de uso. Amócio tem a ver com a consumação, eu já chego lá. Furto de uso. Por quê? É uma alegação defensiva que poucas vezes, confesso para vocês, é acolhida. Ela, em regra, não cola, tá? Mas pensem comigo. O sujeito, ele pega o carro da vítima e daqui a pouco ele diz em audiência assim: eu peguei, doutor. Só que eu vi aquele baita carro com a chave dentro e eu nunca tive um carro assim. Então eu fui dar uma volta. Me puna, mas não me puna por furto. Porque eu não peguei para ter a coisa para mim de forma definitiva. Claro que ele vai falar nas palavras dele. Eu estava dando uma volta, eu ia devolver, só que a polícia chegou antes, aí me prendeu em flagrante. Então a alegação, se vocês pegarem esse tipo de alegação, essa alegação ela está afastando o dolo específico, de querer ter a coisa para si de forma definitiva. Então eu peço que vocês coloquem aqui uma OBS. Aspas, furto de uso. No furto de uso não há o dolo específico para si ou para outrem. No furto de uso não há o dolo específico para si ou para outrem. No furto de uso a intenção justamente é usar momentaneamente e depois devolver no mesmo local e nas mesmas circunstâncias. Sabem qual é a consequência? O furto de uso é fato atípico. O furto de uso é fato atípico. Por quê?
Quantas vezes eu já disse para vocês desde a nossa primeira aula, porque hoje, a partir do advento do finalismo, o dolo está dentro do tipo penal. Então, se não há dolo, não há tipo. O fato é atípico. Seja o dolo genérico, seja o dolo específico. Então, o furto de uso, caso a tese venha a ser acolhida, significa atipicidade. Por quê? Por ausência de dolo específico. Se o sujeito, ele pegou a coisa de alguém, não com a intenção de tê-la para si de forma definitiva, de acrescentá-la ao seu patrimônio, mas ao contrário, de usá-la momentaneamente, intencionando devolvê-la no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, esta tese se chama, é uma tese defensiva, se chama furto de uso. É uma tese que nós, promotores, não invocamos. Quem invoca é a defesa, Defensoria Pública, advogados criminalistas. Se a tese for acolhida, o juiz vai dizer o fato é atípico, o réu está absolvido. Joia? Depois. Então, põe ali, Diogo, por favor. Olhem mais uma vez. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Eu falei para vocês de cada uma destas elementares, objetivas e subjetivas. Onde é que nós vamos agora? Depois de sabermos quais são os elementos do tipo, nós vamos conversar agora sim sobre a consumação e a tentativa. Aqui nós temos, pessoal, uma questão teórica bem importante que se presta muito para uma prova discursiva para a segunda fase de vocês, que são as teorias que fundamentam o momento da consumação. E estas teorias, pessoal, elas são utilizadas tanto para o furto quanto para o roubo. Nós veremos para o roubo próprio. A diferença é que lá, como nós veremos, precisamos de violência ou grave ameaça. Aqui não, aqui no furto não. Mas as teorias, o fundamento teórico é o mesmo. Vamos lá. A primeira teoria se chama concretatio. Eu escrevi concretatio, mas é latim. Vocês pronunciam concretácio. Coloquem aí. Basta o toque na coisa. Basta o toque, o contato com a mão, o toque na coisa. A segunda teoria chama-se amócio, vejam que eu escrevi amócio, mas estou pronunciando amócio, ou apreêncio. Coloquem aí, é necessária a inversão da posse do bem. Inversão da posse. Vamos complementar um pouquinho mais, porque se cair, vai cair esta aqui, tá? A teoria da amócio ou da apreêncio. Inversão da posse do bem. Então, a consumação ocorre quando a coisa sai da posse da vítima e ingressa na posse do autor. Ponto. Simples assim. A coisa sai da posse da vítima e ingressa na posse do autor. Para esta teoria, amócio ou apreêncio, não há necessidade de posse mansa ou pacífica ou desvigiada. Não há necessidade. Nós não precisamos de posse mansa ou pacífica ou desvigiada. Se no intervalo da nossa aula de hoje vocês saíram para pegar um cafezinho, eu vou à classe do colega aqui e pego o celular dele que está em cima da classe dele, ponho no bolso e sigo dando aula, o furto está consumado. Eu estou a 1 metro dele. Eu não tenho a posse mansa e pacífica. Por quê? Porque não importa para a consumação.
para a teoria da Amócio. O crime está consumado, tá, pessoal? A terceira teoria é a teoria da ablatio. Vocês escrevem ablatio e pronunciam ablatio. Coloquem, por favor. A consumação ocorre quando a coisa... A consumação ocorre quando a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima. A consumação ocorre quando a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima. Então, para ablatio, eu preciso de posse mansa e pacífica para a consumação. A última teoria, pessoal, é a teoria da ilatio, com 2 L's e o T. Vocês escrevem ilatio e pronunciam ilatio. A consumação ocorre quando a coisa é levada para um local seguro, como, por exemplo, um depósito. A coisa é levada para um local seguro, como, por exemplo, um depósito. Vejam que nós vamos aqui, pessoal, em um verdadeiro crescendo, né? Concretácio, basta o toque. Amócio, toque e a inversão da posse do bem. Ablatio, toque, inversão da posse e retirada da coisa da esfera de proteção da vítima. Ilatio, toque, inversão da posse, retirada da coisa da esfera de proteção da vítima e transporte, levar a coisa para um local seguro. Tudo isso aqui é teoria. Inclusive, teoricamente, até se discute o momento. Há autores que se manifestam pela ablatio, vários autores mais antigos. Só que o que vai cair para vocês em prova é a posição do STF e do STJ. Isto aqui, pessoal, já passou em tema repetitivo. Isto aqui é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, não tem discussão. Então, para STF e STJ, pode deixar aqui, Diogo, nós adotamos para a consumação do crime de furto, e isto vale também para o roubo próprio, tá? Já lembrem, porque nós chegaremos lá ainda na aula de hoje, a teoria da amócia ou da apreensio. Então, a expressão-chave aqui para vocês, que é o que deverá estar em uma das alternativas na prova, é inversão da posse. A consumação ocorre quando a coisa sai da posse da vítima e ingressa na posse do autor. Não há necessidade de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Pode haver perseguição imediata com recuperação imediata, pouco importa. Houve a transferência da posse, a inversão da posse, está consumado, tá? Então, nós adotamos, segundo o STF e STJ, a teoria da amócio ou da apreensio, para justificar o momento da consumação do furto. Isto valerá também para o roubo. Este crime, pessoal, é claro, ele admite tentativa. Lembram da explicação teórica aqui? Ele admite tentativa porque ele é um delito plurissubsistente. O furto é um crime plurissubsistente, ou seja, cabe o fracionamento dos atos executórios. Como cabe o fracionamento dos atos executórios, é óbvio que o furto admite tentativa. Aqui vocês têm que cuidar, eu vou colocar como OBS a súmula 567 do STJ. Por quê? Porque vai cair na prova de vocês a vigilância eletrônica, o monitoramento eletrônico. Então eu quero que vocês lembrem das lojas de departamento, supermercados,
com seguranças que se comunicam com os rádios, cuidam dos corredores, as câmeras, aqueles alarmes que ficam nas portas de entrada e saída que apitam quando passa mercadoria sem pagar. Tudo isso dificulta o furto? Claro que dificulta, mas impossibilita. Pessoal, todos os dias nós denunciamos, eu digo nós, o MP como um todo, furtos em supermercados. Então é claro que não impossibilita. Então a pergunta é, a vigilância eletrônica, o monitoramento eletrônico, a presença de seguranças, alarmes e câmeras, é crime impossível? Torna o furto impossível? A resposta é não, conforme, ponha na tela, a súmula 567 do STJ. Ampliei aqui para vocês. Abre aspas. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, o monitoramento eletrônico por câmeras, por seguranças e a própria existência dos alarmes não significa crime impossível aqui. Súmula 567 do STJ. Vejam que até aqui eu ainda estou no caput. Só agora eu vou avançar. Vamos lá. No parágrafo 1º, nós temos uma causa de aumento de pena, ou seja, uma majorante, chamada furto circunstanciado ou furto majorado ou mesmo furto noturno, o furto realizado durante repouso noturno. Põe na tela. Diz o parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Se é uma majorante, o juiz trabalha com ela na terceira fase do critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. Vamos lá. Temos várias observações aqui. A primeira observação é, tudo isso é conforme a atual jurisprudência, tá, pessoal? Nós não precisamos de casa habitada e nem de vítima repousando. Não precisamos de casa habitada e nem de vítima repousando. Por uma consequência lógica, é possível a incidência desta majorante em estabelecimentos comerciais. É claro, numa loja onde ninguém dorme, até num carro que é levado, que está em via pública às 4 da manhã. Não precisa de casa habitada e nem de vítima repousando. Outra observação, por favor, coloquem assim. Tema repetitivo 1087 STJ. 1087, 1087. Tema repetitivo 1087 STJ. Esta majorante não incide na forma qualificada do furto. Talvez esta seja a grande novidade, porque o STJ alterou a sua própria jurisprudência neste ano. Antes aceitava na forma simples e na forma qualificada, agora não aceita mais. Se vocês lerem a tese, porque é um repetitivo, ao final dos repetitivos é exarada uma tese, a tese é não incide na forma qualificada. Conclusão, vocês só podem aceitar o parágrafo 1º na forma simples do caput.
Se o furto está qualificado, por exemplo, pelo arrombamento, chegaremos lá daqui a pouquinho. Inciso 1, rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa, mesmo que seja às 4 da manhã, não incide o parágrafo 1º. Ele só incide no caput, ele não incide nas qualificadoras. Então vocês não podem falar em furto qualificado majorado ou majorado qualificado. Não podem. Tá, pessoal? O furto é majorado na forma do caput, sem a qualificadora. Aqui. Furto privilegiado. O parágrafo 2º traz duas condições para que haja esta figura do furto privilegiado. Leiam comigo na tela. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então existem 3 consequências. O juiz pode substituir reclusão por detenção, ele pode diminuir a pena reclusiva de 1 a 2/3 ou ele pode aplicar só multa. Para tanto, são 2 condições, o criminoso tem que ser primário. Primário é o não reincidente, simples assim. Primário é o não reincidente. E coisa furtada de pequeno valor, coloquem aí jurisprudência do STJ. É aquela cujo valor não passa de 1 salário mínimo que estava em vigor ao tempo do crime. Coisa furtada de pequeno valor é aquela cujo valor não passa de 1 salário mínimo que estava em vigor ao tempo do crime. Não é o salário mínimo do dia da sentença, é o salário mínimo do dia do crime. Se não passa de 1 salário mínimo, a coisa furtada é de pequeno valor. E se este furto foi praticado por agente primário, pronto, vocês têm a figura do furto privilegiado, que é uma tese defensiva também. Fale. Se o valor da coisa for inestimado, por exemplo... É o que eu vou falar agora, meu amigo, neste momento. Vocês não podem confundir coisa de pequeno valor com coisa de valor insignificante. Na coisa de pequeno valor, como eu estou dizendo, há crime na forma privilegiada. Claro que desde que o réu seja primário. Mas existe crime, o fato é típico, embora o crime seja privilegiado. Se a coisa ao contrário é de valor insignificante, provavelmente não haverá crime em face do princípio da insignificância. Vocês lembram, eu já falei disso a vocês, da natureza jurídica do princípio da insignificância? Exclui a tipicidade material. O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Eu, inclusive, eu acho que foi a primeira aula, não tenho certeza, eu dizia para vocês sobre aquele macete da Mari. Talvez vocês lembrem, mas está no material de vocês. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência ou nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
MARI. Por isso, o macete da Mari. São aqueles requisitos objetivos exigidos pelo STF e pelo STJ para a incidência da insignificância. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência ou nenhuma periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, trocando aqui em miúdas, tá? Em resumo, coisa de pequeno valor, crime privilegiado, coisa de valor insignificante, fato materialmente atípico, tá? Ainda, doctor, em face da tua pergunta, a jurisprudência mais atual do STJ vai dizer que a coisa tem valor insignificante quando não passa de 10% do salário mínimo que estava em vigor ao tempo do crime. Tu vais encontrar várias decisões recentes nesse sentido. Então, se a coisa não passa de 10% do valor do salário mínimo do dia do crime, vocês podem invocar a insignificância. O fato seria atípico. Agora, se a coisa ela passa de 10% e não passa de 100% de um salário, e, claro, o réu ele é primário, vocês podem invocar a privilegiadora. Aí o juiz ele pode substituir reclusão por detenção, ou diminuir a pena, ou aplicar só a multa, que são as consequências da privilegiadora. Pode falar. A minha pergunta é a seguinte: o critério utilizado para se aferir em relação à coisa, se ela tem um valor sentimental, por exemplo, um cachorro, um gato, esse critério ele é objetivo de aferição da coisa, por exemplo, como é que tu atribui o valor ao bem? Essa é a maior dificuldade. A tua pergunta ela é ótima. Se ela se enquadra claro. no privilegiado ou no insignificante. no insignificante. É uma pergunta para a qual não há uma resposta única e absoluta. Porque pensa comigo, se tu usares um critério puramente objetivo, vamos imaginar que a coisa subtraída é um carrinho de supermercado todo enferrujado. Isso aí, se tu analisares em face de uma vítima que é pobre e que tem isso como instrumento de trabalho, não é insignificante. Se tu pensares numa Ferrari, valor superior a 1 milhão de reais, de dólares talvez, tá? Talvez para o Bill Gates seja insignificante, concorda comigo? Para um sujeito que é trilionário. Então é uma questão muito difícil, se é sob a ótica do autor, sob a ótica da vítima, nas circunstâncias, tá, que rodeiam o fato. Então assim, acaba, meu velho, sendo casuísmo diante do caso concreto. Tá? O nosso papel, é isso que eu posso te dizer, enquanto promotoras e promotores, é defender a sociedade. Nós somos a sociedade ali no processo e nós somos, muitas vezes, a voz da vítima que não tem quem fale por ela, né? A não ser que haja um assistente da acusação, tá? Agora, nós somos a voz da vítima no mais das vezes, como se nós representássemos a vítima, defendêssemos os interesses da vítima ali. Então, por aí tu já pode te posicionar sobre a insignificância, tá? Muitas vezes, e claro que eu não estou aqui para fazer injustiça, muito pelo contrário, né? O meu papel é promover justiça como promotor de justiça, mas muitas vezes, em face de pedidos totalmente descabidos, muitas vezes nosso papel é combater esse pedido de insignificância que aparece em muitos processos hoje. Crimes eleitorais, crimes ambientais, é a primeira alegação da defesa. Chove a questão de pedidos para que seja reconhecida a insignificância. Então, muitas vezes, o nosso papel é atacar, é rebater isso aí. Quem está alegando é a defesa. Tá? Claro que vocês se preocupam teoricamente com isso, para essa prova também. Mas sempre sem esquecer da questão institucional que vai aparecer, pessoal. Alright? Pessoal, ao contrário do que eu falei para vocês no tema repetitivo 1087, em que o STJ não aceita o furto majorado qualificado, ele aceita o furto privilegiado qualificado.
Vocês estão vendo? É quase que uma contradição. O STJ não aceita o majorado qualificado, mas se a qualificadora é objetiva, olhem na tela comigo, ele vai aceitar o privilegiado qualificado. Anotem súmula 511 STJ. 511 STJ. Abre aspas. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155-CP, nos casos de crime de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, olhem de novo. É possível o reconhecimento do privilégio. Aí vai dizer assim, se presentes a primariedade do agente. Bom, isso aqui já está na lei, não é novidade nenhuma. O pequeno valor da coisa já está na lei, não é novidade nenhuma. Aí vem a novidade. E a qualificadora for objetiva. Nós já entraremos nas qualificadoras. Só tem uma subjetiva. Abuso de confiança. Todas as demais são objetivas. Então, se a qualificadora tem natureza objetiva, é possível o furto híbrido. Um furto que ao mesmo tempo é qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado. Pessoal, é a mesma coisa que eu falei para vocês na aula passada em relação ao homicídio. Não tem diferença, então é só vocês gravarem. É possível o homicídio qualificado privilegiado? Sim, se a qualificadora for objetiva. É possível o furto qualificado privilegiado? Sim, se a qualificadora for objetiva, a resposta é a mesma, tá? Avancei. Vamos às qualificadoras. Vamos lá. O furto qualificado ele vai começar no parágrafo 4º, ele vai até o parágrafo 7º, há várias questões importantes. Vamos para a tela lá, meu amigo Diogo. O furto qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado. O furto qualificado. Esqueçam privilegiado agora. Abrir, descer. Qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Primeira qualificadora. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então aqui nós temos o que se conhece como furto arrombamento. Vamos aqui por partes. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é: este dano é ao obstáculo. Não é um dano à coisa, é um dano ao obstáculo que guarnece a coisa. Então não é um dano ao carro, é um dano ao portão da garagem que me impede de chegar ao carro. Porque, pessoal, se este dano é a própria coisa, algo que é inerente à coisa, aí vocês não têm um dano ao obstáculo. E se não tem nenhuma outra qualificadora, é furto simples. É aquela velha questão do vidro do carro. Se eu quebro o vidro do carro para levar o carro, é furto simples ou qualificado? Simples. Simples. Porque o vidro faz parte do carro. Agora, se eu quebro o vidro do carro para pegar a bolsa que está dentro do carro, aí o furto é qualificado. Por quê? Porque o vidro é o obstáculo que me impede de chegar à coisa. É só vocês lembrarem, tá? Se o dano é a própria coisa, aí não incide a qualificadora. O dano é ao obstáculo que me impede de chegar à coisa, tá? Este dano, pessoal, ele tem que ser anterior à subtração. Se ele for posterior, de duas uma. Ou o fato é atípico em relação ao dano, porque nós teríamos um fato posterior impunível dentro do princípio da consunção ou absorção, ou nós teríamos um crime autônomo de dano.
Por isso eu falo de duas uma. Depende do contexto fático. Repito, se o dano é posterior à subtração ou não tem nada, porque incide o princípio da consunção ou da absorção, ou pode ter um crime autônomo de dano. Tá? Para ser furto qualificado pelo dano, este dano é anterior à subtração. Põe na tela para mim. Mas, pessoal, esta é uma qualificadora que exige a perícia para sua demonstração, pessoal. Por quê? Porque aqui nós temos um crime que deixa vestígios. O arrombamento é um vestígio. E aí vocês têm que lembrar, eu abri aqui o CPP, ó, fui lá para o comecinho dele. Estou com o Código de Processo Penal aberto. Eu estou indo até o 158, que diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Agora, vocês devem conciliar este 158 com o 167, porque às vezes desaparecem os sinais de dano na pessoa, no rosto da pessoa, desapareceu a equimose, ou o dono da casa trocou a janela quebrada, arrumou, então não tem como fazer perícia. Aí neste caso, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então vocês devem ler conjuntamente o 158 com o 167. Voltando ao furto qualificado pelo arrombamento, eu quero que vocês cuidem o 171. CPP na tela. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios, em que época presumem ter sido o fato praticado. A perícia é imprescindível, a não ser que tenham desaparecido os vestígios. Aí vocês vão suprir por prova testemunhal. Tá? Voltei para o Código Penal. No inciso 2, nós temos 4 qualificadoras: abuso de confiança, fraude, escalada e destreza. Vamos por partes aqui. O abuso de confiança, pessoal, é a única qualificadora de natureza subjetiva. Então vocês já sabem que se está qualificado pelo abuso de confiança, vocês não podem ter furto híbrido, qualificado privilegiado. Porque o qualificado privilegiado pressupõe uma qualificadora objetiva e o abuso de confiança é subjetivo, o que é uma coisa óbvia, né? Porque pensem, como é que nós, promotoras e promotores num caso concreto, poderemos sustentar que é abuso de confiança? É só ouvindo a vítima. Não tem outro modo, pessoal. É a vítima que vai dizer se havia, se não havia, há quanto tempo trabalhava para a vítima, se tinha a chave da casa, se mexia com dinheiro, se tinha acesso a todos os cômodos da casa. Enfim, é a vítima falando no processo, no caso concreto. Ponha lá para mim. Nós temos depois a fraude. Aqui é um dos pontos que mais cai nas provas. Por quê? Vem comigo. Porque vocês não podem confundir o furto qualificado pela fraude com o estelionato. Artigo 171, em que a fraude é elementar, né? Está expresso no tipo penal. A fraude é elementar do estelionato, mas a fraude pode qualificar o furto. Vamos lá. Por favor, aqui em cima coloquem assim. Furto, tá? A fraude é utilizada para distrair
a vítima, vírgula. No furto, a fraude é utilizada para distrair a vítima, vírgula, a fim de que ela não perceba a subtração. A fim de que ela não perceba a subtração. Vejam que aqui em cima a vítima não entrega nada para o autor. Esta é a grande diferença. Aqui em cima a vítima ela é furtada, existe uma subtração. A vítima não entrega nada espontaneamente. Seja o bem da vida, seja uma informação, nada. A vítima não entrega nada ao autor. É furto. É um furto. Aqui embaixo, pessoal, no estelionato, coloquem assim, por favor. Estelionato. A fraude é utilizada para iludir a vítima. No estelionato, a fraude é utilizada para iludir a vítima. A vítima do estelionato acha que está participando de um negócio jurídico. A vítima do estelionato, pessoal, espera uma contraprestação. A vítima do estelionato, pessoal, o mais importante agora, entrega ao autor o bem da vida ou a informação. É a própria vítima que fornece espontaneamente o bem da vida ou a informação ao autor, ao estelionatário. Lá em cima não, lá em cima tem furto. Aqui embaixo é a própria vítima que espontaneamente entrega ao estelionatário o bem da vida ou a informação. Lembrem dessa diferença. Pessoal, existe uma figura qualificada chamada fraude eletrônica. É uma qualificadora. A fraude eletrônica é uma qualificadora. E vocês poderão falar em fraude eletrônica no furto, é um furto qualificado. Muitos até hoje dizem que é o furto eletrônico. Ou vocês poderão encontrar esta qualificadora no estelionato da mesma forma, pessoal. O estelionato eletrônico. Ou por fraude eletrônica, tanto faz. Pessoal, é simples e passa por esta diferença aqui. Se vocês notarem que a vítima não entregou nada espontaneamente, se vocês notarem que alguém invadiu as contas bancárias da vítima, por quê? Porque mandou um malware, mandou algum cavalo de Troia, algum vírus, e conseguiu invadir as contas da pessoa e começou a limpar dinheiro das contas, é furto, pessoal. A vítima não entregou nada espontaneamente. Agora vocês também sabem, tão bem quanto eu, que as novas tecnologias hoje possibilitam fraudes pela internet todos os dias. Golpe do Pix. O golpe do Pix é estelionato. A pessoa acha que está participando de alguma transação. Muitas vezes a vítima ela quer tirar alguma vantagem também. É como se fosse assim, um dinheiro fácil e rápido, né? É só vocês pensarem no cartão premiado. Quem é que em sã consciência ia trocar um cartão premiado de 1 milhão de reais vendendo por R$1.000, tchê? Mas as pessoas caem até hoje. É inacreditável isso. Então a vítima acha que está participando de algo assim, é um negócio do fim do mundo, assim, é maravilhoso. A vítima, ela espontaneamente entrega a informação ou o bem da vida. Põe na tela para mim. Eu vou de propósito começar a fraude eletrônica só lendo para vocês o que está lá no estelionato. Olhem o que eu abri. 171. Eu desci para o parágrafo 2º-A. Vejam, 4 a 8 anos. Qual é a pena básica do estelionato? 1 a 5. Olhem aqui comigo. Então vocês vejam que o estelionato mediante fraude eletrônica é uma qualificadora. A pena de 1 a 5 passa a ser de 4 a 8. Vamos lá. Se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais.
contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Para que vocês falem em estelionato, ainda o eletrônico, tanto faz, lembrem, aqui a informação, e eu acrescento, ou o bem da vida, é fornecido pela própria vítima espontaneamente. A vítima acha que está participando de alguma transação, de algo. Ela espera algo em troca, uma contraprestação. Não confundam, e aí eu volto para o furto, com o furto mediante fraude eletrônica, que também é uma qualificadora. Aquela pena que é de 1 a 4 na forma básica, olhem aqui para onde eu desci, passa a ser de 4 a 8 no parágrafo 2º-B. Eu pulei de propósito, já que estamos falando em fraude, porque existe a fraude como qualificadora e a fraude eletrônica como qualificadora também. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se o furto, mediante fraude, é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Vocês têm uma pessoa que sofre dano patrimonial pela internet. Se ela foi furtada, é furto qualificado pela fraude eletrônica. Se ela espontaneamente passou as informações e foi lesada, é estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Então tudo isso para vocês lembrarem que a fraude eletrônica ela pode configurar furto qualificado ou estelionato qualificado, dependendo do caso que for apresentado a vocês. A grande diferença é, no primeiro caso, no furto, a vítima não entrega nada espontaneamente ao autor. No segundo caso, estelionato, a vítima espontaneamente fornece o bem da vida ou a informação ao estelionatário. Joia? Voltamos. Lá no inciso 2, onde nós estamos. Eu falei do abuso de confiança, eu falei da fraude, inclusive da eletrônica, vou falar da escalada. Escalada, pessoal, significa chegar à coisa furtada por um meio anormal. Chegar à coisa furtada por um meio anormal, que exija um esforço incomum. Um meio anormal, que exige um esforço incomum. Então é claro que pular um muro altíssimo, sim. Entrar pelo telhado, deslocando as telhas, óbvio. Mas isto é óbvio, até porque escalar dá a ideia de galgar, né, de subir. O que não é óbvio, mas também configura, é entrar por baixo. Cuidado com a pegadinha. Então, se o sujeito cavar um túnel entrando por baixo, configura a qualificadora da escalada. É só vocês lembrarem daquele... O filme se chama Assalto ao Banco Central, né? Baseado naquela questão verídica lá do furto ao Banco do Brasil em Fortaleza, né? Assalto ao Banco Central. Tecnicamente, o nome do filme é Furto Qualificado pela Escalada ao Banco Central, tá? Não é assalto porque não teve violência ali, tá? Furto qualificado pela escalada ao Banco Central. Na sequência, põe na tela para mim. A destreza. Ó. Não te preocupa, guria. A destreza significa uma especial habilidade de furtar sem ser notado. Isso é destreza. Uma especial habilidade de furtar sem ser notado. Aqui está o punguista, né? Aquilo que muitos chamam de furto punga, que é aquele do batedor de carteiras. Então, é uma especial habilidade de furtar sem ser notado. Temos a qualificadora da destreza. Na sequência, embaixo, temos a qualificadora do emprego de chave falsa. Pessoal, não é simplesmente possuir a chave falsa. Vejam que a lei fala em empregá-la durante o furto.
Então não é ter a chave micha, por exemplo, dentro da mochila. É empregar uma chave micha durante a execução do furto. Chave falsa para o direito penal é qualquer instrumento que tenha ou não forma de chave. Isto é chave falsa. Qualquer instrumento que tenha ou não forma de chave e que seja usado para abrir fechaduras. Pode ser um pedaço de arame. Se for usado para abrir a fechadura, é chave falsa para o direito penal. Eu aproveito o ensejo e abro aqui para vocês a LCP, a Lei das Contravenções Penais, que na verdade é um decreto-lei, como eu já disse para vocês em outra oportunidade. O decreto-lei 3.088 de 41, conhecido como Lei das Contravenções Penais. Para lembrá-los que esta contravenção do artigo 25, que teria alguma relação com o que nós estamos vendo, leiam comigo. Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto, ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Coloquem, por favor, que esta contravenção penal do artigo 25 foi considerada inconstitucional pelo plenário do Supremo. Ela não foi recepcionada pela Constituição, conforme decidiu o plenário do Supremo. O 25 LCP é um dispositivo inconstitucional, como decidiu o plenário do Supremo. Voltei. No inciso 4º, nós temos o concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui nós temos algumas orientações para vocês. A primeira é a súmula 442 STJ. Ó, abrindo aqui, na hora para vocês. O STJ, ele não vai admitir a lex tertia aqui. Ou seja, misturando dispositivos entre o furto e o roubo. Não. O que é do furto é para o furto, o que é do roubo é para o roubo. É inadmissível aplicar no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Que foi uma tese que durante alguns bons anos fez escola aqui no TJRS, até a edição da súmula. Não pode, vocês não podem utilizar aumentos do roubo no furto ou do furto no roubo. O que é do furto é do furto, o que é do roubo é do roubo. Não cabe lex tertia, a terceira lei em latim. Por quê? Porque o juiz estaria legislando. Depois, voltei. 2 ou mais pessoas. Pode ser que uma delas seja inimputável. Muitas vezes é. Então, se eu, maior e capaz, subtrair na companhia de um adolescente, para mim, está qualificado pelo concurso de pessoas. Mesmo que a outra pessoa, 2 ou mais, né, seja inimputável. E mais, além do furto qualificado pelo concurso de pessoas, haverá o crime de corrupção de menores, que está no 244B do ECA. Lembrando que o crime de corrupção de menores, 244B do ECA, ponha na tela, é formal. Olhem a súmula 500 STJ. Abre aspas. A configuração do crime do 244B ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Então, pouco importa que o menor tenha passagens pela fase, ele tem uma ficha enorme de antecedentes juvenis, não interessa. A ideia aqui é a seguinte: o STJ quer evitar que ele se corrompa ainda mais. Então, mesmo que ele, entre aspas, já esteja corrompido, mesmo que ele já tenha passagens na fase, uma internação sem medidas externas, por exemplo, se eu, maior e capaz, pratiquei um crime com um adolescente, ainda que infrator, eu cometi 2 crimes. O crime que nós praticamos juntos e a corrupção de menores, que é um crime formal. Pouco importa que o adolescente já esteja, aspas, corrompido.
tá? Na sequência, pessoal, atenção para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º é crime hediondo. O parágrafo 4º diz: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então aqui está o sujeito que explode o caixa eletrônico para subtrair valores. Ele pratica furto qualificado na forma deste parágrafo 4A. E eu disse a vocês, é crime hediondo, só que há um porém aqui. Abri a lei dos crimes hediondos, 8072 de 90. Desci ao artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Olhem o inciso 9º. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, 155, parágrafo 4º, incluído pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. Pessoal, eu já disse a vocês também, desculpem a repetição, mas é muito importante. O pacote anticrime é uma lei de 2019 que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Todas as disposições de direito penal, de direito material mais gravosas não podem retroagir. Então só valem a partir da entrada em vigor. O furto qualificado pelo emprego de explosivo é crime hediondo? Resposta: sim, desde que praticado a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Se for no dia 22, é furto qualificado, mas não é crime hediondo. Para ser crime hediondo tem que ser a partir do 23 de janeiro de 2020, tá? Isto aqui não retroage contra o réu, não esqueçam disso. Pessoal, é a única figura hedionda no furto. O único crime de furto hediondo é o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que produza um efeito, um perigo comum, tá? Voltei. Eu já havia lido para vocês o parágrafo 4B, o furto mediante fraude eletrônica. O parágrafo 4C traz majorantes para a fraude eletrônica. A pena prevista no parágrafo 4B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, e aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Olhem as últimas qualificadoras aqui. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Pessoal, aqui nós temos um furto de um veículo automotor. Este furto é interestadual ou transnacional. A pegadinha aqui é um furto intermunicipal. A banca vai dizer a vocês que o furto ocorreu do município A e o carro no município A e o carro foi levado para o município B. Está qualificado? Por esta qualificadora, não. Pode ser que esteja por outra. Por esta, não. Esta qualificadora pressupõe o furto do carro interestadual, outro estado, ou transnacional, para o exterior. Eu já havia falado para vocês do parágrafo 6º, lembrem do furto abigeato aqui, e finalmente o parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Enquanto lá no parágrafo 4A, o explosivo é o meio de execução, no parágrafo 7º, o explosivo é o objeto material do crime. Vocês se deram conta? Enquanto no parágrafo 4A, o explosivo é o meio de execução, é o meio utilizado para o furto, no parágrafo 7º, o explosivo é o objeto do furto. Então, o que é furtado é o explosivo.
Só cuidem porque aqui não há hediondez, que a gente às vezes grava, né? Ah, tem explosivo e é crime hediondo. Não. No parágrafo 7º não tem hediondez. Furto do explosivo não é crime hediondo. A hediondez está furto com explosivo, não do explosivo. Parágrafo 4º-A. E mesmo assim, se for praticado a partir da vigência do pacote anticrime. Senhoras e senhores, fizemos uma leitura completa do furto. Dúvidas? Pode falar. Voltar aí no furto, no estelionato. Claro. No caso, se a vítima clica num link no e-mail e isso passa, esse clique passa as informações para o autor do crime, seria furto nesse caso? Se ela passa as informações, é estelionato. Agora, se ela clica achando que, enfim, que é uma promoção e se instala um vírus, um cavalo de Troia, que é um malware, né, no computador dela e a partir dali os caras entram, aí é furto. Se tem participação da vítima fornecendo algum dado, é estelionato. Teria que agir de forma consciente passando as informações. Ah, sim, de forma consciente, passando as informações e esperando algo em troca. Aí é estelionato. Pode falar. A destreza, a vítima ela tem que estar acordada ou ela tem que estar consciente? Perfeito. A destreza, ela pressupõe uma especial habilidade de furtar sem ser notado, tá? Se, no caso concreto, o sujeito não se valeu de qualquer qualidade, habilidade, se ele subtraiu como qualquer pessoa subtrairia, não incide. Essa não é a discussão. A discussão é, e se a vítima nota? Tem tentativa? De novo, é possível uma tentativa de furto qualificado pela destreza? Porque, vejam, se a vítima notou, não houve destreza. Sabe qual é a resposta que eles querem na prova? É a seguinte, se a própria vítima impediu, é tentativa de furto sem a qualificadora da destreza. Agora, se é um terceiro que impediu, porque a vítima não se deu conta, é uma tentativa de furto qualificado pela destreza. O que me parece bem razoável e lógico, né? Meus amigos e minhas amigas, paramos um pouquinho.